Seja muito bem-vindo à aula da Ursamel. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo você encontra a lista completa de materiais, link de acesso à playlist com as aulas e também você encontra o link de acesso ao meu Instagram e ao nosso grupo do Facebook. Então não perde tempo, me marca lá no teu trabalho no Instagram para mim ver a tua ursa e aproveita e deixa um like aí para mim. Então a gente vai começar a fazer os bracinhos. Eu já fiz um dos meus bracinhos, já está pronto aqui. E agora a gente vai confeccionar o outro juntos. Eu já iniciei aqui a minha base de aumentos do bracinho, porque é uma base bem fácil de fazer. Mas como sempre eu vou deixar rolando para vocês a receita aqui e vou explicar como que eu cheguei até aqui. Aqui eu fiz o meu anel mágico de 6 pontos, na segunda volta eu fiz 6 aumentos, na terceira volta 1 ponto e 1 aumento, na quarta volta 2 pontos e 1 aumento, na quinta volta 3 pontos e 1 aumento. Na sexta volta do bracinho, eu trabalhei 9 pontos e 1 aumento, porque eu preciso fechar 33 pontos aqui no meu bracinho. Então, a minha sexta volta aqui foi 9 pontos e 1 aumento. Depois eu trabalhei da sétima volta até a volta de número 10, num total de 4 voltas de 33 pontos. Então, foram 4 voltas de ponto sobre ponto. E agora, a partir da 11ª volta, que é a volta de número 11, a gente vai começar a tecer junto aqui, então. Então, agora na volta de número 11, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora, na sequência aqui, eu vou fazer 3 diminuições consecutivas. Então, eu vou vir aqui fazer a alcinha da frente, uma diminuição, 2 e 3 diminuições. E agora, eu vou terminar minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto até o final, em um total de 17 pontos até finalizar a minha volta. Então, finalizei aqui a volta de número 11 com 17 pontos e eu fiquei do total aqui da volta de número 11 com 30 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 12, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui até o final. Só trabalhando, então, ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 13, depois de terminar minha volta de ponto sobre ponto, na volta de número 13 eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a minha diminuição. Então, eu fiz 11 pontos e uma diminuição. E agora, eu vou trabalhar aqui 15 pontos baixos. 1, 2 e vou continuar até fechar 15. Feitos os meus 15 pontos baixos, agora me sobrou 2 pontinhos que eu faço outra diminuição aqui no final. E eu finalizo aqui a volta de número 13 com 28 pontos. A volta de número 14 é de ponto sobre ponto. Então, essa próxima volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 28 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Finalizada a volta 14 aqui de ponto sobre ponto, agora na volta de número 15, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 11 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui fazer 1, 2 e vou seguir até fechar 11. Depois que eu fiz aqui os meus 11 pontos baixos, eu vou fazer novamente uma diminuição na sequência. E agora, eu vou fazer 13 pontos baixos. Então, depois que eu fiz a minha diminuição, eu vou seguir aqui fazendo 13 pontos. Feitos 13 pontos baixos, me restaram 2 pontos, onde eu faço mais uma diminuição aqui no final. E eu encerro aqui a volta de número 15 com 26 pontos. Agora, a volta de número 16 é de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu só vou trabalhar um ponto para cada um dos 26 que eu tenho aqui no meu trabalho. Finalizada a volta aqui, então, de ponto sobre ponto, agora na volta de número 17, nós vamos trabalhar uma sequência de 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 11 pontos e uma diminuição e eu vou repetir essa mesma sequência aqui. Trabalhar 11 pontos e uma diminuição de novo até o final. No final dessa volta eu vou ficar com 24 pontos. Na volta de número 18, nós vamos trabalhar sobre os 24 pontos que ficamos aqui no nosso trabalho. Então, essa próxima volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada ponto que eu tenho aqui na carreira de base. Na volta de número 19, eu vou iniciar a minha volta trabalhando 10 pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui o início da minha volta, trabalhando pontos baixos até fechar 10. Feitos meus 10 pontos baixos, agora eu vou fazer a diminuição na sequência. E vou repetir novamente essa mesma sequência de 10 pontos e uma diminuição. E vou encerrar aqui a volta de número 19 com 22 pontos. Então, aqui eu vou seguir mais uma sequência de 10 pontos e uma diminuição. Agora, a próxima volta, que é a volta de número 20, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui uma voltinha de 22 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base. Na volta de número 21, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 9 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a diminuição. Então, aqui eu fiz 9 pontos, vou fazer a minha diminuição e vou repetir aqui a mesma sequência de 9 pontos e uma diminuição até o fim. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 20 pontos no meu trabalho. Finalizada aqui a volta de 9 pontos e uma diminuição, agora eu tenho 20 pontos no meu trabalho. Nesta altura que eu estou aqui do meu trabalho, eu vou cortar o meu fio e vou trocar para a cor azul. Ou a cor que vocês escolheram aí para trabalhar no ursinho de vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui esse meu último pontinho da diminuição, vou laçar aqui as duas alças finais aqui e vou encerrar com a cor que eu vou seguir trabalhando agora, tá? Então, agora a gente vai trabalhar a volta de número 22, né? E nessa volta aqui, a gente vai trabalhar pegando só a alça da frente do nosso ponto, tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem a alça de trás e a alça da frente. Eu vou pegar só a alça da frente do ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Depois eu vou dar um nozinho nesses dois fios e esconder eles. De novo, eu vou vir pegando só a alça da frente do ponto e vou fazer pontos baixíssimos. Mas eu não vou fazer pontos baixíssimos muito apertados, tá? Façam pontos baixíssimos mais folgadinhos. E eu vou seguir aqui fazendo toda a minha volta aqui, os meus 20 pontos, em pontos baixíssimos, pegando sempre só a alcinha da frente do meu ponto, tá? Que a gente chama em fló, ó. O ponto, a alça de trás e a alça da frente. Eu vou pegar só a alça da frente, tá? Vou seguir assim, então, até o final. Então, aqui, ó. Finalizei a minha volta aqui de pontos baixíssimos pelas alcinhas da frente. Agora, a gente vai trabalhar as alcinhas que ficaram lá atrás, tá? Então, aqui, ó. Aqui tá o meu ponto baixíssimo e aqui, ó, deixa eu virar aqui pra vocês pegarem bem. Tá vendo aqui as alcinhas que ficaram aqui atrás? Essa alcinha bege aqui, ó. É nessa alcinha bege de cima aqui que nós vamos trabalhar, não é lá embaixo, ó. É essa aqui de cima, bem rente aos pontos baixíssimos, aqui, ó. Se ela tiver muito apertadinha, vocês peguem assim com a ponta da agulha e puxem ela assim pra ela soltar um pouquinho. É nessa alcinha aqui que agora a gente vai trabalhar na volta de número 23. Fazendo a volta aqui de ponto sobre ponto, pelos 20 pontos, pegando esta alcinha aqui, begezinha que tem aqui dentro, ó, embaixo dos nossos pontos baixíssimos. Tá? Então, para cada alcinha dessa aqui, eu vou botar um ponto baixo. Agora é ponto baixo, tá? Pra gente começar a subir o bracinho. Aqui a gente fez já fez o acabamento da manguinha, depois a gente não precisa voltar aqui para dar acabamento, tá? Então, eu vou seguir agora fazendo 20 pontos, pegando essa alcinha aqui de trás que ficou aqui. Finalizei aqui a voltinha, então, de ponto sobre ponto, pegando a alcinha lá de dentro, e o meu trabalho ficou assim, ó. Agora a gente já tem o acabamento pronto da nossa manguinha, vou pegar essa aqui que tá pronta pra vocês visualizarem melhor, e a gente não precisa mais depois voltar para dar acabamento, tá? Então, aqui, ó. Agora a gente vai seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto, tá? Mas agora a gente vai fazer ponto baixo normal, não precisa pegar mais alcinha nenhuma, é só fazer o ponto normal,
tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui algumas voltas de ponto sobre os nossos 20 pontos, tá? Então, aqui agora eu vou trabalhar da volta de número 24, que é a próxima volta que segue aqui, até a volta de número 36, em um total, então, aqui de 13 voltas de 20 pontos. Então, eu vou subir aqui 13 voltinhas de ponto sobre ponto. Sempre trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, até nós fechar 13 voltas. Finalizada aqui as minhas 13 voltas, então, de 20 pontos. Agora eu vou para a volta de número 37, onde eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 8 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e na sequência eu vou fazer a minha diminuição. Alcinha da frente e faço a diminuição. E vou repetir novamente aqui a mesma sequência de 8 pontos e uma diminuição mais uma vez. E vou encerrar essa volta aqui com 18 pontos. Então, vamos só repetir a mesma sequência. Finalizei a minha volta aqui, então, com 18 pontos. Agora, a volta de número 38, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, essa próxima volta aqui será de 18 pontos. Na volta de número 39, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 7 pontos baixos. Então, vou vir aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a minha diminuição e vou repetir aqui a sequência de 7 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 16 pontos. Então, só faremos mais uma sequência de 7 pontos e uma diminuição. Finalizada aqui, então, a volta 39 com 7 pontos e uma diminuição. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho. Vou dar um ponto baixíssimo e mais um nozinho e cortar este fio aqui, deixando um pedacinho aqui, mais ou menos de uns 20 centímetros, para a costura do nosso bracinho, que será costurado, tá? Então, encerrei aqui o meu bracinho. Agora, eu vou colocar enchimento aqui no meu bracinho. Eu vou encher mais essa parte da mãozinha aqui do bracinho dela. E aqui nas últimas, principalmente aqui nas duas últimas carreirinhas, eu não vou pôr enchimento, tá? Para depois facilitar na hora da costura e do bracinho ter movimento. Então, eu farei 2 bracinhos. E agora é só encher os meus bracinhos, o nosso acabamento aqui já está pronto, então os bracinhos estão finalizados. Agora vamos para as orelhinhas. As orelhinhas são feitas em 2 partes, a parte bege e depois a parte da mesma cor da roupa, a gente faz a parte interna da orelhinha, tá? Então, eu vou começar confeccionando a parte maior da orelha. Então, eu vou vir aqui com o meu fio cor de pele e vou iniciar aqui com o meu anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, vou vir aqui e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora, aqui na minha segunda volta, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho aqui do meu anel mágico, eu vou colocar um aumento em ponto baixo, formando 12 pontos no final dessa volta. Finalizada a segunda volta aqui com 12 pontos, agora na terceira volta a minha sequência vai ser um ponto e um aumento por toda a minha volta. Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto e um aumento até o final, e no final da terceira volta, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, a minha sequência vão ser 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vou seguir a sequência aqui de 2 pontos e um aumento até o final, e no final aqui da minha quarta volta eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e o aumento. E essa aqui será a minha sequência até o final, e no final aqui da minha quinta volta eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Na minha sexta volta, a minha sequência vai ser 4 pontos, 1, 2, 3,
4 pontos e o aumento. Vamos seguir aqui a sequência de 4 pontos e um aumento até o final, e no final aqui da minha sexta volta eu terei 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 7, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos e na sequência eu vou fazer um aumento. E essa aqui será a minha sequência até o final, 5 pontos e um aumento até o final da minha volta, e no final da volta de número 7 eu terei 42 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta número 7 aqui, então, com 42 pontos, agora a volta 8, 9 e 10, num total de 3 voltas, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar aqui 3 voltinhas no total de 42 pontos. Finalizadas minhas 3 voltinhas aqui, então, de 42 pontos, agora na volta de número 11, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Agora eu vou fazer a sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. E vou repetir essa sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. Por mais 5 vezes, então eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição até o final. Vou seguir então aqui até fechar 5 sequências de 5 pontos e uma diminuição. Finalizada aqui as minhas 5 sequências de 5 pontos e uma diminuição, me restaram 2 pontinhos que eu vou crochetar aqui, ó, normalmente. 1, 2 pontinhos. Juntando com os 3 iniciais que a gente tinha feito aqui, fecha 5 pontos também, tá? Só repetir esse meu último ponto que ficou meio frouxo. Agora aqui no meu trabalho, eu fiquei com 36 pontos e agora eu vou fechar esta minha orelhinha aqui. Então, para eu fechar a minha orelhinha, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou dobrar ela assim ao meio, assim, bem na posição que ela tá aqui, ó, assim. Depois que eu dobrei assim, agora eu vou fechar ela trabalhando 18 pontos baixíssimos. Mas eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar o ponto aqui desse lado e o ponto lá de trás e vou puxar e fazer o ponto baixíssimo assim. Vou costurar aqui então, né, no caso a minha orelhinha. Eu vou pegar aqui, ó, o ponto aqui da frente e o ponto lá de trás e vou fazer o meu ponto baixíssimo. E vou fazer 18 pontos baixíssimos aqui no total. Então, eu fiz 3, 4... 5, ó, pego da frente e lá atrás, 6, 7, e assim eu vou seguir até fechar 18 pontos e chegar aqui na outra ponta. Então, aqui, ó, cheguei aqui no final, vou fazer o meu último ponto aqui para fechar os 18 pontos, ó. Então, eu fiz 17 e 18 pontos baixíssimos e fechei a minha orelhinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, bem do ladinho aqui, só para mim encerrar aqui, vou pegar de ladinho e vou botar mais um ponto baixíssimo aqui e mais um nozinho para encerrar essa costura aqui. E vou cortar um fio aqui, deixando também uns 20 centímetros de fio para a costura da orelhinha. Então, aqui, ó, voltei o meu baixíssimo aqui e apertei o meu nozinho. E tá pronto aqui a primeira parte da minha orelhinha, tá? Vamos ajustar ela para ela ficar bem maleável, né, não ficar dura. E aqui tá pronto. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer a parte interna, porque ela é muito parecida com essa daqui. Então, para fazer a parte interna da minha orelhinha, é bem simples, porque aqui eu vou trabalhar aqui, ó, anel mágico de 6 pontos, segunda volta em aumentos, toda em aumentos, 12 pontos, terceira volta, 1 ponto e um aumento, 18 pontos, quarta volta, 2 pontos e um aumento, 24 pontos, quinta volta, 3 pontos e um aumento, 30 pontos, e a última volta aqui, a volta de número 6 é de ponto sobre ponto. É só isso, mas tá rolando para vocês a receita aqui, super fácil de fazer. Feito isso, dei um baixíssimo no primeiro ponto, igual a gente fez agora, dobro ela no meio, porque ela vai ser a parte interna da minha orelhinha, e eu vou explicar daí na próxima aula como que a gente vai fazer as costuras, tá? As costuras é tudo na próxima aula. Próxima aula a gente vai montar a nossa ursa, bordar o rostinho e finalizar, que nós estamos terminando as últimas partes da nossa ursa. Agora a gente vai fazer o focinho da nossa ursa. Então, trabalhar o focinho, já iniciei aqui com o meu anel mágico de 6 pontos.
Na minha segunda volta, a minha sequência aqui vai ser toda em aumentos. Então, vai ser um aumento para cada ponto, fechando a segunda volta com 12 pontos. Na terceira volta, a sequência vai ser um ponto e um aumento até o final. E no final da minha terceira volta aqui, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Então, essa volta será de um ponto e um aumento até o fim. Na minha quarta volta, a sequência vai ser 2 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ter 24 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, a sequência é 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu seguirei com essa sequência até o final, e no final aqui da minha quinta volta, eu vou ter 30 pontos no meu trabalho. Na minha sexta volta, a minha sequência aqui foi 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E eu vou seguir aqui essa sequência dos 4 pontos e um aumento até o final, e no final dessa volta eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. A minha sétima volta eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, então aqui eu vou trabalhar uma carreira de 36 pontos, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, até o fim. Finalizada a volta de número 7 aqui de 36 pontos, na volta de número 8 a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e um aumento até o final. No final da volta de número 8 eu vou ter 42 pontos no meu trabalho. Agora, as próximas duas voltas que seguem aqui, a volta 9 e 10, será de ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer duas voltas de 42 pontos no meu trabalho. Finalizada aqui as duas voltas, então, de 42 pontos, agora eu venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e deixo um pedaço de fio aqui também para a costura do focinho, tá? Então, eu deixo um pedacinho de fio aqui razoável para a costura, volto o meu último baixíssimo aqui. E agora a gente já vai aproveitar aqui e já vai deixar esse focinho prontinho, fazendo o bordadinho dele. Pra gente bordar, eu vou usar um fio preto, pode ser o mesmo fio que eu tô trabalhando, ou o fio da preferência que vocês têm aí pra bordar. Eu tô trabalhando com o mesmo fio, só que preto, o fio amigurumi que eu tô trabalhando aqui na minha peça, tá? Então aqui, ó, aqui meu anel mágico. Aqui é onde eu parei pra mim começar a costura depois. Então eu vou vir um pouquinho mais pro meio aqui, ó, e vou vir uma carreira para baixo do meu anel mágico e vou entrar aqui com a minha agulha. Uma carreirinha para baixo. Vou puxar esse fio e vou deixar um pedacinho do fio lá para que depois eu possa amarrar ele, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, vou contar para cima do anel mágico, ó. 1, 2, 3, 4 carreiras para cima do anel mágico. Vou entrar com o meu fio aqui. E agora eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos de distância aqui. E vou cair aqui desse lado, assim. Ou, se vocês preferirem, vocês podem sempre vir voltando aqui pelo anel mágico, ó. Também dá pra gente fazer assim. Então, vou passar aqui, lá pra trás, ó. Acho que fazer um jeito vai ficar mais fácil de vocês entenderem, pra não confundir vocês, ó. Passei aqui, deixei um rabinho aqui para depois eu poder amarrar. Agora eu vou vir de novo aqui, ó. Sempre por esse ponto aqui de baixo é que eu vou voltar, ó. Volto lá no ponto embaixo. Agora eu vou vir aqui, contei 11, né? Porque com esse que a gente fez aqui, a partir desse eu conto 11 e vai fechar 12 de distância. Então aqui, ó. Passo ele lá para trás. Assim. Volto de novo com ele aqui no meu ponto de base aqui embaixo, que é sempre o mesmo pontinho que eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Volto com ele aqui. E volto com ele aqui. E agora eu vou cair lá atrás de novo. Volto com ele aqui embaixo. Assim. E agora eu vou vir no próximo aqui em cima. Passou pelo meio da minha linha. Deixa
Deixa eu voltar ele aqui, ele pegou bem no meio do fio. Isso. Aqui. Agora eu venho no ponto do lado aqui, ó. E passo lá pra trás. Venho aqui embaixo, sempre no mesmo ponto. Eu sempre caio aqui embaixo no mesmo ponto. Agora eu venho de novo no ponto aqui do lado. Assim. E volto lá no mesmo ponto. E eu vou fazer isso daqui por todos esses pontos que eu tenho aqui em cima, esses 12 pontinhos que eu tenho aqui, tá? Eu vou sempre voltando ali embaixo, agora eu venho de novo aqui em cima, passo lá pra trás, tá? Então, eu vou vir fazendo todos os pontos até chegar aqui desse lado aqui. Sempre voltando por baixo, por dentro aqui do ponto de partida aqui embaixo, desse ponto é sempre no mesmo. E vindo aqui em cima no ponto, no próximo ponto, tá? Vamos seguir fazendo assim, então, até nós fechar todos os pontos até chegar aqui. Então, aqui, ó, eu fiz toda a minha vinda aqui passando nos pontinhos. E eu cheguei aqui no último, e eu vou passar de novo aqui no último e voltar sempre aqui embaixo no mesmo lugar, ó. Sempre volto lá embaixo no mesmo lugar. Eu não vou apertar esse fio aqui. Cada vez que eu faço meu bordado, eu ajusto ele assim para que ele não fique repuxado, tá? Agora, eu vou voltar fazendo o mesmo percurso, só que no sentido contrário. Agora, eu vou de novo voltar ponto, todos os pontinhos aqui. Eu vou ter que botar um novo fio aqui no meu trabalho, mas eu vou voltar aqui. Vou passar aqui para trás, no próximo ponto, volto aqui por baixo, sempre no mesmo ponto. Venho aqui em cima no próximo, porque eu vou fazer a mesma coisa agora voltando pro outro lado pra gente deixar bem preenchido aqui e não ficar falhas no meio, tá? Então, agora eu vou voltando aqui, bordando pro lado contrário agora. No meu fio aqui eu já tenho que trocar meu fio por um outro. Então, eu já vou trocar o meu fiozinho aqui. E vou voltar bordando, porque é do mesmo jeitinho, não tem segredinho aqui. É a mesma coisa. Então, aqui, ó. Voltei bordando para esse lado e olha aqui como já fechou bem o nosso bordado aqui, já tá bem fechadinho. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui em cima, ó. Então eu tô aqui porque eu caí no último aqui e agora eu vou vir aqui no último ponto desse lado aqui, ó. Por baixo assim. E vou passar pra cá. Assim. Agora eu vou vir aqui de novo, no outro lado, vou passar 3 vezes agora aqui na parte de cima, sempre nos mesmos pontos. Vou de um lado pro outro, tá? Sempre no mesmo ponto. Eu tô usando aqui uma agulhinha mais grossinha, mas vocês viram que a minha agulha tem ponta, né? Eu gosto de bordar com agulha de ponta, porque a gente consegue entrar e sair em qualquer lugar. Tá? Aqui. E agora eu vou passar mais uma vez aqui. E vou ter que de novo trocar meu fio, porque calculei mal de novo o meu fio aqui. Então, vou botar mais um fiozinho aqui, porque eu vou ter que passar mais uma vez aqui. Nós vamos passar 3 vezes agora nesse sentido aqui. Então, aqui, ó, troquei meu fiozinho e vou fazer aqui a minha última voltinha. Se vocês acharem necessário passar mais vezes esse fio preto, vocês podem passar, tá? Quantas vezes vocês acharem necessário para preencher bem o focinho. Tá? Agora aqui, a minha última vez que eu vou passar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui. Pra esses fios ficarem bem acomodadinhos aqui no meu focinho ficar bem bonito, tá? Vou ajustar aqui meus fios. E vou descer esse focinho aqui, porque agora eu vou pegar aqui, ó, bem rente essa carreira aqui, dessa última carreira. Eu vou colocar um pouquinho de cola pano. Ou a cola aí que vocês gostam de usar. Tá? Mas não pode ser uma cola que vá marcar depois, tá? E daí, bem nessa última voltinha aqui, ó, eu vou botar um pouquinho de cola pano. É só realmente um fiozinho de cola pano aqui nessa carreirinha do acabamento aqui de cima, ó. Isso aqui vai fazer com que o nosso focinho fique bem bonitinho e bem no lugarzinho, bem centralizado. E daí, agora eu vou pegar essas últimas passadas que eu fiz aqui e vou colar ela aqui. Cuidando pra não estragar o meu trabalho. Daí só essas últimas aqui de cima que eu vou colar, tá? Essas aqui não precisa, é só essas aqui. Só para ele realmente ficar muito bem posicionado
e bem bonito, tá? Ó. E daí agora é só deixar secar essa colagem aqui. Aqui ficou toda a volta bem preenchida. Se vocês sentirem necessidade de passar mais o fiozinho, vocês podem passar, tá? Aqui no meu achei que ficou ótimo, não preciso passar mais nenhuma vez. Agora esses fios aqui atrás, ó, eu vou amarrar eles, mas de uma forma que eu amarre e eles não repuxem, tá? Então vocês amarrem os fiozinhos aqui bem levinho, sem dar nó apertado, só para que eles não escapem mesmo, tá? Aqueles primeiros lá nem precisa, porque nas próprias passadas que a gente fez, eles já foram trancando. Porque esses fios vão ficar aqui dentro, ó, tá? E depois aqui a gente ainda vai botar também enchimento na hora de costurar o focinho. Então tá pronto aqui meu focinho, eu vou deixar secar bem essa colagenzinha desses últimos que eu passei aqui, pra ficar bem direitinho. Não vou mexer muito também pra não manchar. E olha que lindo que ficou o focinho dele, bela, né? Tá? Então, feito aqui, o nosso focinho já está pronto. Vou reservar ele aqui para depois a gente costurar. E agora, também, já vamos deixar adiantado para a próxima aula, a colagem da nossa parte interna da orelhinha. A gente vai costurar, sim, a parte interna da nossa orelhinha, mas antes de colar, a gente vai costurar... Desculpe, antes de costurar, a gente vai colar a parte de trás. A minha orelhinha tá aqui, ó. Aqui tá a base dos pontos baixíssimos. Essa base dos pontos baixíssimos vai ficar para fora assim. A parte oca é essa parte aqui, ó, onde não tem os pontos baixíssimos. Essa aqui fica para fora, essa aqui fica para dentro, tá? Então, a gente vai dobrar assim, nesse sentido. Aqui também a gente vai dobrar a nossa peça assim. E aqui a parte de trás da minha parte azul aqui, eu vou botar um pouquinho de cola pano e já vou deixar ela centralizada aqui dentro, porque isso daqui é que vai facilitar muito pra gente costurar depois, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou deixar coladinho só aquela parte de trás, assim, na minha orelhinha, porque depois daí é só a gente fazer essa costura aqui interna dessa parte da frente da orelhinha nessa daqui, tá? Então, vamos passar a nossa colinha aqui pra gente poder costurar ali. Essa parte que a gente faz essa colagemzinha aqui facilita muito, muito, muito para depois fazer a costura, porque ela fica posicionada já no lugar certinho da costura e não tem erro a costura. Não precisa muita cola aqui, tá? E aqui eu tô usando a cola pano. Aqui, se vocês usarem uma cola que não é lavável, também não vai ter problema, porque vai ser costurado. Na verdade, essa colagem que a gente tá fazendo aqui é só realmente para facilitar a nossa costura depois. Então, eu vou botar aqui, ó, bem no meinho da minha orelhinha e vou deixar ela secar para que depois a gente costure só essa parte aqui, tá? Então, agora é só eu deixar essa colagenzinha dar uma secadinha, para depois, na próxima aula, a gente vai fazer todas as costuras da nossa ursa, tá? Mas vamos deixar já essa base aqui encaminhada, colada, para que ela já esteja seca na hora que a gente for costurar, tá? Então, aqui eu vou botar uns alfinetes só para manter ela ali. E eu vou fazer a mesma coisa agora na outra orelhinha, tá? Vou colar dessa daqui também. E daí já vou encerrar a minha aulinha por aqui. E amanhã eu volto pra gente poder finalizar a nossa ursinha, tá? Então, até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.